As pessoas ficam esperando alguma coisa que transforme as suas vidas, mas esperam momentos simbólicos. Por que não hoje? Temos certeza de que vocês estão aproveitando muito esse dia especial. Joana de Ângeles lembra que o homem que se conhece possui um tesouro no coração. Cada passo, por menor que seja, já é uma vitória sobre si mesmo. As conferências que ouvimos até aqui foram inspiradoras e confortadoras. Entendemos que precisamos ser perseverantes, confiantes e ter fé. Os desafios são enormes e nossas emoções precisam ser harmonizadas, pois não podemos deixar as dificuldades nos abaterem. Tenham coragem, Jesus está conosco. Chamamos agora a presidente do Seja Barra, Iraci Campos, para apresentar a última e especial atração deste grande evento. Obrigada. É muita emoção, né? Dima, você ficou chique aí. Uau! Arrasou. O que dizer para alguém que nos é tão especial, de um amor tão profundo, que como a primeira vez que a gente se encontrou, eu chorava muito, só quando me afastava dele. Aí fui perguntar para ele, o que está acontecendo? Por que isso comigo? Eu não sou assim. E eu nunca mais esqueci. Ele disse que era um reencontro de almas amigas. Já caminhamos juntos, aprendemos, vivenciamos tantas coisas por tantas encarnações por aí, né? E uma pessoa que tem um amor tão grande por toda a humanidade, que dedica a sua vida totalmente ao amor ao próximo, sem deixar passar nada, ninguém. Aquele que vem, ele estende a mão. E às vezes em momentos que sabemos que é muito difícil, porque ao contrário do que muita gente pensa, que a vida é somente um mundo de mar-de-rosas, um mundo cor-de-rosa, e que ele caminha, faz palestras, conferências no mundo inteiro, autografa os livros, mas um dia me ensinou uma lição inesquecível. Ele ensinou essa lição porque ele tem a experiência na vida dele dessa mesma lição. Experiência de 90 anos, onde ele recebeu tantos louros, admiração, carinho, pois é. Mas também recebeu muitos dardos, muitas pedras. E um dia eu cheguei conversando com o Di,
falando exatamente disso, das pedras que nos arremessam, das coisas que dizem e que a gente se cala. E eu nunca vou me esquecer a lição. Divaldo disse assim: se cada pedra, cada dardo que nos arremessam é uma medalha de condecoração que recebemos. Porque quando se pratica o bem, se recebe muitas pedras, porque incomoda muita gente. E como não estamos praticando bem, todo mundo concorda e sorri sempre. E eu aprendi e tenho, como toda a nossa casa, todo seja Barra, o qual ele nos é o patrono, orientador, o amigo, o presidente de honra da casa, o amor de todos nós que estamos ali dentro, porque o seu amor veio trazer e formar essa grande família Seja Barra. Obrigado, meu amigo. Obrigado de todo o meu coração, de toda a minha alma. A palavra é sua. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, que nos abençoe Jesus, o amor incomparável de nossas vidas. Quebrando o protocolo, peço licença para comunicar-me aqui sentado, porque estou numa terapia da coluna e a recomendação médica é de algum repouso. Naquele tempo, assim começam as velhas histórias. A humanidade nasceu e cresceu contando histórias. O professor Malbatan, pseudônimo de Júlio César, asseverava que a humanidade é a história da própria humanidade. E a arte mais antiga na verbalização humana é aquela de contar histórias, parábolas, koans, e todas que refletem a dor e a vida, esculpindo-se na vida através do sofrimento, que são asas de libertação. Naquele tempo, quando Jesus esteve conosco, a cidade de Magdala era conhecida como a capital do poder da região da Galileia. A sua situação geográfica aí é considerada um verdadeiro privilégio em que Deus repousa nos dias de verão. O mar suave, de ondas mansas, com volume de águas menor do que a Baía de Guanabara, piscoso, traz a brisa do entardecer, como sendo uma bênção para diminuir a ardência do dia de sol. E naquela época, Magdala fugia à tradição hebreia, mas também à tradição romana. Era uma cidade que ostentava o clássico da Grécia. Nas suas ruas pavimentadas,
as bancas dos onzenários e cambistas multiplicavam-se, porque Magdala está ainda hoje situada no encontro de estradas entre o Oriente Longínquo, o Oriente Médio e o mar. Sestércios e as moedas romanas, aquelas de natureza da hebreia, têm ali o seu câmbio cantado na boca de homens avarentos, que compõem uma sinfonia quase nefasta para os viandantes que chegavam de toda parte. Nessa cidade que ficou famosa, principalmente por causa, poderíamos encontrar o marco divisório de tempos, antes de Jesus e depois dele. Da mesma forma que neste momento, conforme Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 18, estamos assinalando a mudança de duas épocas, de dois tempos, de uma geração que permanece desejando ficar, conforme o item 27 do capítulo referido, e outra que impõe mudança, porém uma mudança radical de dentro para fora, de transformação interior para exterior. Aquela Magdala também, ela se tornara mais famosa, porque uma jovem de beleza ímpar vendia carícias a preços quase impossíveis de pagar. Ninguém lhe conhecia a história. Ela surgira em Magdala, da mesma forma que o apresenta a magia no céu, para logo aparecer, deixando a sua luz. Era noite, uma daquelas noites em que a lua mergulhara em nuvens e a paisagem se fizera algo assustadora. Na mansão imensa que tomava um quarteirão, tudo pareceu. Da porta pesada de carvalho, um homem andrajoso, que vem apoiado a um cajado, e naturalmente ele tem necessidade de entrar naquela casa mágica. Ele bate o cajado com força, um postigo se abre e a voz soturna de um guarda lhe pede silêncio. Tenho que entrar, mas a senhora não recebe. Não importa, eu tenho que entrar de qualquer forma, porque ela me está esperando. Tratava-se de um viandante das estradas, andrajoso, de olhar penetrante, de cabeça coberta de fios negros, um manto que lhe caía sobre os ombros, esfarrapado do tempo passado, mas altivez na face, a boca era um desenho, naquele semblante maculado pela velhice e pela dor. Tenho que falar com a senhora. O portão imenso rangeu em gonzos enferrujados, e no silêncio do pátio, a natureza pareceu cantar uma volata de tristeza, quando ele disse: eu tenho que falar com a senhora. Mas a senhora não recebe. Respondeu-lhe o guarda: leva-me à senhora. Ela me espera. O nosso encontro está marcado nas estrelas. E se me não conduzires até ela, certamente teu dorso experimentará a chibata do senador. Assustado, o escravo contempla a paisagem ameaçadora e adentra-se na casa às escuras. Uma ama acerca-se e diz: vou examinar se ela ainda está mergulhada no torpor em que Satanás e os seus sequazes dominam-na. 7 demônios
Periodicamente tomam-lhe o corpo e ela, álgida, parece morta. E à medida que os passos da escrava se dirigiam à alcova imensa, o estranho seguia-lhe em pós. A claraboia está aberta e um raio de luar penetra. E ali naquele local escuro, triclínio, e uma lâmpada com uma lareira que derrama perfume, fumaça. E ali reclinada, uma mulher estática, o vestido rasgado até a cintura, deixa ver uma perna alva que se destaca do traje negro. E o escravo contempla a figura da mulher desmaiada, enquanto o viandante se acerca e grita: Senhora, Senhora! A mulher está perdida no mergulho da sua própria miséria. Senhora, Senhora, desperta, Senhora, a noite se esvai, será abraçada pelo dia, que logo a devorará. E a mulher sonambúlica, depois de agitar-se dolorosamente, naquele letargo abre os olhos pesados, e contempla a figura daquele homem que lhe parece familiar. Os servos estão à porta, e ele diz: Senhora, Jesus está aqui perto em Cafarnaum. Não vos recordais de mim? Não faz muito eu vos encontrei na estrada, quando passáveis com Próculo, o senador de Roma, e eu vos gritei: tende compaixão de mim. E rasguei no peito a minha camisa suja e apresentei as marcas inomináveis da lepra, que me devorava em flores roxas de podridão. Senhora, ajudai-me a ver o Rabi. E vós abriste a cortina delicada e me atiraste uma moeda de ouro, dizendo: ide. E se tu o encontrares, volta para dizer-me, porque também eu tenho lepra. A tua é exterior, mas a minha interna, escondida em tecidos raros e oculta em perfumes especiais. E eu fui, Senhora, no meio da multidão, e ele me descobriu enquanto eu claudicava e tremia, e passando a mão dos meus olhos até o peito, disse-me: cura, e vai dizer a ela que também lhe curarei a alma. Vede, Senhora. E aproximando-se do archote, ele apresentou o tórax, sem nenhuma ferida, sem nenhuma cicatriz. A mulher sonolenta olhou e disse: e o que desejas de mim? Que vades? Eu venho pagar a vossa dádiva, apresentando a minha lepra sarada, para que a vossa lepra também ele possa curar. A mulher agora tem um desalento e quase tomba. É um profeta, sem dúvida, mas também Israel tem tido outros profetas tão grandes como ele. A tua é uma lepra que todo mundo aceita, mas a minha trazendo morte, desespero e angústia, e todos me desejam apedrejar. Buscam a minha carícia, que tem perfume, mas sabem que por detrás desta onda há um odor pútrido, que são as minhas paixões. E todos esperam que no poste do templo eu seja lapidado até a morte. Para ti houve cura, não para mim, não para mim. Senhora, ele é diferente, Senhora. Ele mandou que viesse dizer-vos que vos pode curar. Vinde. E atrevidamente, aquele homem das estradas segurou duas mãos níveas, que estavam
álgidas, sob a débil claridade da lua e o archote fumegante em chama vermelha. A mulher levantou-se timidamente e ele gritou: Senhora, a vossa barca, ele está ali em Cafarnaum, ele vos espera, Senhora. A mulher, com a cabeleira ondulada que lhe descia até o tórax, gritou pelos servidores, e a casa de imediato entrou em bulício. E no silêncio da madrugada, uma barca estranha começou a cortar as águas do mar da Galileia, de Magdala a Cafarnaum. Cafarnaum era sua capital. Repousava numa praia de vermelhos, numa praia de tamarindeiros em flor, de seixos de pedras, de búzios e de frutos do mar. As ondas suaves faziam uma renda para poder beijar a terra com seus lábios brancos de espuma. E ali, uma casa adormecida, que era resultado da lava vulcânica transformada em domicílio. A barca crava na areia, e o homem, que também era um mendigo, disse: Senhora, é ali, naquela porta. A porta está sempre aberta, porque ele está sempre em vigília. É tarde, Senhora, mas ele vos espera. A mulher se levanta, ele dá-lhe a mão, ela salta na areia, ainda molhada, titubeia: Senhora, ide. E ela vai, a semelhança de um cordeiro extraviado que busca o rebanho. Empurra a porta pesada e um retângulo de luar cai na sala. Sentado sobre uma pedra está um homem de cabeleira basta, que ele desce até os ombros, partida ao meio, na tonalidade de mel, ou de cobre velho, ou de ouro sujo. Ele se volta para trás, o cabelo ondula, e ele vê a figura encantadora de uma mulher esguia, coberta por um péplo, por um manto romano, que está de pé, e naquele claro escuro, emocionada e trêmula, a mulher grita uma palavra: Rabone, mestre querido. E ele lhe responde: Maria. Senhor. Ela se aproxima. Os dois olhos dele parecem duas estrelas do zimbório. Brilham na quase claridade e escuridão da sala. Senhor, tu me conheces? Oh, Maria, eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. Nem te espantes de o dizer: Maria. Maria, ó Senhor, veio pedir misericórdia e apresentar a podridão que me esmaga, me asfixia, e de cujo poço não posso sair. Que deverei fazer, Senhor? Ama, Maria, ama. Eu tenho amado tanto, se é que é amor. Aliás, amei apenas uma vez. Eu era tão jovem, estava em Jerusalém, 15 anos. Era semelhante ao lírio branco que medra, quando o amor cantou uma volata no meu coração, e eu amei para despertar no bordel e vender o meu corpo e me vingar daquele que me traiu. Como eu poderei amar, Senhor? Maria. Ele parecia sorrir, os lábios polpudos, o zigoma da face ferindo a pele, a testa larga, o nariz aquilino judeu e uma ternura que se derramava como um perfume de nardo no ar. Eu te peço que ames
aos teus filhos. Ora, eu tenho ventre varado 1000 vezes, mas não tive a glória de ser mãe. Eu não tenho filho, Senhor. Maria, eu não me refiro a esses filhos. Aquela que tem filhos da própria carne tem o dever de os amar. Mas eu te convoco para amar os filhos que não têm mães. As mães que não têm filhos, Maria. Ama-os como tu gostarias que alguém te amasse. Maria ergueu os olhos para o ar. Fazia tantos anos que não amava. Ela vendia o corpo que se ia decompor. Ela acalentava aqueles versos de amor que um dia cantaram uma balada aos seus ouvidos e a perverteram. E nunca mais amou. O amor para ela era a tragédia do prostíbulo. Sim, porque era uma meretriz. Meretriz de luxo, sim, mas era uma meretriz. Não era necessário amar. Mas agora era um amor diferente. E olhou aquele rosto. Nunca vira. Beleza igual. Então se prosternou e disse: Mestre, eu te darei a minha vida. E eu aceito, Maria. Eu aceito. Não hoje. Um dia eu te pedirei a tua vida, Maria. E agora vai e ama. Vai, Maria. Eu nunca me apartarei de ti. A meretriz de Magdala recuou à barca. Os seus olhos agora tinham uma claridade diferente. A sua beleza transparecia a tranquilidade de uma criança. E o seu corpo perdera a sensualidade do fogo da loucura. Foi assim que tudo começou. No dia seguinte, a cidade de Magdala comentava: a meretriz enlouqueceu, porque ela jogou pela janela tudo que possuía. Libertou os escravos, mandou que se fossem para onde quisessem, as amas, os servidores. E no meio das suas recordações, ela pegou uma ânfora delicada, e o vestido que ela guardava daquela noite primeira, a única noite de amor da sua vida. Deu um grito e saiu pela porta de carvalho na direção da praia. Havia enlouquecido, sim. E daí por diante, ao entardecer de todos os dias, uma mulher muito bela acompanhava as multidões para escutar o filho de um carpinteiro que viera de Nazaré e que colocava bálsamo nas feridas purulentas das criaturas humanas. Magdala, Dalmanuta, Cafarnaum, Samaria, Jericó e Jerusalém. Aonde quer que estivesse aquele homem de olhos transparentes e de alma generosa, a antiga meretriz de Magdala também se encontrava. Mas nesse interregno algo aconteceu que abalou a região do mar. Havia um homem que era muito rico, mas era fariseu. E ele tinha um hábito sui generis, que é muito comum na cultura odierna. Ele gostava de receber em sua casa pessoas importantes. Dava-lhes um banquete para ser considerado. Era um homem muito odiado. A sua fortuna era resultado da mesquinhez da raça. E todo o seu poder era derivado da sua infame profissão de cobrador de impostos. Mas ele ouvira falar de Jesus e se fascinara com aquela figura impregnada de sorriso, ternura e lágrimas, e convidou para que fosse à sua casa. E para surpresa geral, Jesus aceitou.
Era um dia de calor. A casa, que era uma mansão, ficava recuada. Uma alameda imensa, da rua longínqua até a intimidade do pátio, separava o poder da miséria humana. E Jesus fez-se acompanhar de Pedro, um pescador de 40 e poucos anos, e de João, quase um rapazito, de 16 anos, puro como o hino de verdade, e jovial como a esperança. Quando os três chegaram ao pátio, onde estavam várias carruagens, vários triclínios, e ali também estavam o poder e a glória, a azáfama de escravos com bandejas de pratas e frutos secos, o homem importante recebia os seus convidados. Jesus chegou, ele curvou-se e apontou a direção da casa no rumo do comedor. Instrumentos surdos, atabaques, pandeiros, flauta longínqua, recepcionavam em uma sala imediata os visitantes que se deitavam sob almofadas fofas e eram servidos por escravas da núbia de peito descoberto. E Jesus reclinou-se como era moda romana, e começou a sacar alguns frutos secos. Estava o ambiente referto de inquietação e de expectativa. A curiosidade de uns, o sorriso cínico de outros, a busca de notícias. Quem seria aquele homem singular? Havia nele algo que em todos faltava: paz interior. Ele parecia uma pluma que flutuava no ar. Então se ouviu um bulício, e o dono da casa levantou-se, ia dar ordem ao dos servos para observar qual era a coisa, mas não teve tempo, porque uma mulher de cabeleira basta, com vestido singular, que praticamente não se ajustava tanto ao seu corpo, e um vasilhame especial na mão, apresentou-se, e Simão reconheceu-a. Era a meretriz de Magdala. Como se atrevia aquela mulher a emporcalhar a psicosfera da sua casa? Ele olhou para o servo e no sinal pediu que a expulsasse. Mas a mulher era atrevida como todos os sofredores. Todos nós que somos atormentados, temos uma coragem hercúlea. E ela o olhou. Era um desafio, porque Simão era um hipócrita. Ele combatia a prostituição, mas era também prostituto. Era seu cliente. E ela estava disposta a denunciá-lo. Então o cristão envergonhado abaixou a cabeça, e ela correu até os pés desnudos do estranho e começou a derramar o perfume de sândalo, enxugando-lhe os pés com a cabeleira basta, e chorava e acarinhava aqueles pés doridos das estradas, e chorava. E então Simão, percebendo o olhar de censura dos demais hipócritas, porque a sociedade somos mais ou menos assim, condenamos tudo e praticamos, e alguns talvez não pratiquemos, porque não temos a coragem da nossa autenticidade interior. Não sabemos descer para subir, nem baixar para levar a alma. Então aqueles hipócritas olhavam-na, e Simão começou a pensar: é um mistificador, porque ele só soubesse quem é aquela que aos seus pés lava, ele teria escândalo e expulsava. Jesus sorria, a consciência terna e pura, sorria, e no silêncio desagradável que se fazia, ele perguntou: Simão, eu sei que tu és um excelente homem de negócios. Que psicólogo era Jesus? Porque logo de imediato Simão deu um sorriso: não é tanto, Senhor, eu sou apenas hábil. Não, Simão, tu és muito sábio, e eu tenho uma questão que gostaria
de colocar em pauta para que me respondesses. Fala, Senhor. Simão, havia um homem que tinha 2 devedores. Um lhe devia uma importância muito alta, 50 denários, digamos, 5.000 reais. E o outro que lhe devia quase nada, alguns sestércios, digamos, 100 reais. Mas nenhum dos 2 poderia pagar-lhe. Que fez o homem? Aos 2 perdoou. Agora a minha pergunta é esta, Simão, na tua opinião, qual aquele que mais o amou? E Simão enfático respondeu com prosápia, aquele a quem mais ele perdoou. Respondeste bem, Simão. Observa, eu entrei na tua casa e tu não me deste o beijo que é recomendado pela lei. Eu cheguei ao pátio da tua casa e não me deste água para as abluções. Mas esta mulher beija-me os pés, lava-os com unguento valioso e os enxuga com seus próprios cabelos. Não me deste a toalha branca de linho para diminuir o suor da minha face, mas ela me acaricia com mãos de seda os pés cansados dos caminhos e dos espinhos. Então, mulher, porque muito amas, eu a ti te perdoarei todos os teus pecados. Agora vai e não voltes a pecar. A mulher pareceu transvariada, ergueu-se, deixou o vasilhame tombar e arrebentar-se, deu um grito e desapareceu no sol ardente do meio-dia. Era ela que estava no meio da multidão. Era ela que tivera a coragem de ir ao pretório com as mulheres de Jerusalém, enquanto os discípulos fugiram envergonhados, menos João. Elas, as mulheres, em um dia seu, tiveram a audácia de ir ao pretório. Naquela noite terrível, Maria de Madalena, Maria de Jerusalém, a Verônica, Joana de Cusa, ali estavam elas, enquanto Pilatos, o covarde, lavava as mãos. Ali estavam elas, chorando a sua dor, e vendo ele ser lapidado nas costas, no peito e nas pernas, para que as hemorragias apressassem a sua morte no dia seguinte. Os covardes aplaudiam numa obsessão coletiva, porque há menos de 5 dias ele entrara em Jerusalém, apoiado pelos hinos de vitória, saudado pelas maravilhosas palmas que significavam a glória. E agora estava quase nu, lenhado, a cabeça coroada de urze, aquela urze do Hades, a urze da lixeira, portadora daquela terrível enfermidade que o vergastaria nos momentos finais. Queria transmitir um vírus dos mais perversos que entravam pelos espinhos, abrindo-lhe ferida na testa e na cabeça, e elas choravam, e no dia seguinte o acompanharam na via dolorosa até a cruz. Viram-no apopado, apregado na cruz. Quando o corpo desceu e as farpas de madeira entraram-lhe pelas costas, e ele recurvou sob a ação do tétano e teve sede, e lhe deram uma esponja com aloes, substância muito amarga e ao mesmo tempo anestésica. E ela ouviu quando a sua mãe desesperada gritou: meu filho, meu filho, meu filho, que te fizeram os homens? E ele olhou-a. João chorava nos braços dela.
Este é o momento da aliança de Deus com a humanidade. Mulher, não era sua mãe. Eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Nascia a fraternidade universal, em que aquela mulher seria a mãe sublime da humanidade do porvir. Ele deu outro grito, a cabeça pendeu, ele estava morto. Foi sepultado. E 3 dias depois, foram levar substâncias para embalsamá-lo. A sepultura era de um rabino, José de Arimateia. O tecido branco de outro rabino, Nicodemos. E na 3ª manhã, antes que o sol surgisse, levando bálsamos e perfumes, substâncias para embalsamá-lo. Quando ela, Pedro e João chegaram, a sepultura estava vazia. Lá embaixo estavam os panos. Por certo, os policiais de Herodes roubaram-lhe o cadáver. Pedro e João desceram o monte, não é um monte, 15 metros apenas de altura, que ficava então fora dos muros da cidade, agora dentro dos muros da cidade. Mas ela ficou desesperada, e o dia foi colocando o seu rosto de manhã sobre as nuvens densas e escuras, quando ela saiu ali naquele jardim improvisado de rosas silvestres, e viu um homem de costas e gritou: Senhor, para onde levaram o meu Senhor? Ele voltou-se. O dia irradiava luz e o rosto dele era um sol. E ela gritou novamente: Rabone, a mesma palavra do primeiro encontro. Correu para abraçá-lo e quando ia cingi-lo: não me toques, Maria. Ainda não estive com meu pai. Ele houvera descido das regiões da crueldade do mundo espiritual ao inferno tradicional para resgatar Judas. E estava impregnado das energias, das ondas pestíferas da erraticidade inferior. Não me toques, Maria, porque o amor é assim. O amor vai na busca do traidor. E então ela deu um grito: vai e diz aos meus discípulos que voltei. Ela desceu correndo, entrou pela cidade e foi até aquele lugar do banquete, a sala em que ele havia feito a última refeição na quinta-feira. E chegando lá, encontrou-os reunidos e tíbios, amedrontados, e disse: eu acabo de o ver, eu vi. E todos olharam, homens preconceituosos. Ela era uma mulher. E foi um daqueles homens mais perversos e cheios de dúvidas. Tu o viste? Ele te apareceu a ti. A palavra era grifada, porque nós somos muito peculiares. Falamos de perdão, queremos ajudar quem caiu, mas nunca esquecemos o erro de quem tombou. Na primeira oportunidade, passamos na face. Pensa que eu me esqueci? Eu me recordo de quando tu estavas na miséria. E então, todos se lembravam de que ela era uma meretriz. Fora uma meretriz. Talvez não estivesse exercendo a profissão agora, mas era. Então disseram: a ti que ele apareceu, logo a ti. Se ele viesse de novo e aparecer a sua mãe, ou a João, a quem tanto amava, havia aí um pouco de ciúme, de mágoa. Não a ti. Ela baixou a cabeça. Nunca a perdoariam. Mas entre eles também havia prostitutas, sem dúvida. Mas a prostituição dela que era dolorosa. Então Maria, a outra de Nazaré,
abraçou-a ternamente e lhe disse ao ouvido: eu creio, minha filha, meu coração de mãe diz-me que ele te apareceu a ti. Mas, enquanto a discussão silenciava, ele apareceu no cenáculo. Não uma vez, as portas fechadas, ele apareceu 2 vezes. E aquele que duvidava, toca na lancetada de Longinos, entre a 3ª e a 4ª vértebra do lado direito, toca para que vejas que sou eu. E aí ficaria até hoje a dúvida de Tomé para caracterizar as nossas feridas morais. Mas agora era um outro tempo. Ele apareceu a 2 viandantes que seguiam a Emaús. Apareceu mais de uma vez e mandou que fossem para a Galileia. E ali na Galileia, ele apareceu numa madrugada na praia, parecendo fantasma. Pedro viu, cobriu a nudez, pediu para ele adentrar-se pelo mar. Foi a chamada pesca milagrosa, em que mais de 70 peixes foram recolhidos do lado esquerdo da barca, que por um pouco não naufragou. E ali naquela pequena praia, ainda escura da lava vulcânica, ele falou aos corações queridos, comeu peixe assado com os companheiros para provar que era ele. E foi um pouco acima, em outro aclive, que ele falou aos 500 da Galileia: talvez alguns de vós tenhais estado lá. Ide e pregai. Eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces. Ide sem temer, os ofídeos serão pisados nas suas cabeças. Ide, eu estarei convosco até o fim dos séculos. E pareceu emergir e desaparecer numa nuvem coroada de amanhecer, deixando aqueles 500 para que na sucessão dos séculos voltassem para cantar o Evangelho de geração em geração. Eles fossem passando a mensagem da Boa Nova, que nos parece tão familiar, que é tão dúlcida aos nossos sentimentos, que nos faz tanta falta. Aquela mensagem do eu te amo, não te importes, ninguém peca, a pessoa se equivoca, ninguém é pecador, é somente ignorante. Não te aflijas com a culpa, não és culpado de nada, te enganaste e eu te dou outra oportunidade através da fieira das reencarnações. Vem até mim, toma o meu fardo, eu não te peço nada e dou-te de presente meu fardo, que é leve em um jugo de amor e de ternura. Quem de nós não sente falta? Nós que somos vidas vazias, que somos almas vazias, que temos nostalgias, que sofremos melancolias terríveis, que nos atiram no poço da depressão, que somos carentes de amor, de um olhar de misericórdia, de um toque de carícia, de uma mão em nossos cabelos revoltos, dizendo sorriso, eu te amo. E avançando na direção do infinito, para cantar a glória da imortalidade. Ele mandou que nós saíssemos, amando, nada mais amando. Toda a doutrina filosófica de Cristo está no verbo amar. Nietzsche, Schopenhauer, os pais do pensamento filosófico moderno, Kant, aqueles que nos trouxeram o existencialismo, todos eles estão atormentados na busca de amor, desse amor
que Ele nos dá e preenche a nossa tremenda solidão. E passado aquele momento, os companheiros saíram para pregar. Maria voltou para Nazaré. João ficou com Pedro. Cada qual foi no rumo das suas ações. Mas quando Pedro se despediu de Maria, a de Magdala, na praia, ali na praia de Cafarnaum, ao amanhecer, ela disse: não me deixes a sós, eu não tenho ninguém, deixa-me ir contigo, Pedro. Não posso, Maria, tu és mulher, és ainda muito bela, a mulher é fraca, e se tu não tiveres resistência, a mensagem do Senhor ficará maculada. Perdoa-me, mas eu não tenho coragem. Ela compreendeu e Pedro se foi. Então ela foi buscar um emprego ali. Mas quem daria emprego a uma ex-meretriz? As mulheres honradas diziam: volta. E os homens cobiçosos: nós te daremos outra mansão. Ainda és bela, ainda és jovem para a sua loucura. A feitiçaria do Nazareno volta. E cada palavra era uma punhalada no seu coração. Foi então que no terceiro dia ela estava na praia. Há uma certa mística na praia para quem anda sós. Contemplar o mar na solidão, escutar a sinfonia das estrelas numa noite sem luar. Quando de repente ela ouviu o som da adarga, lepra. Era um grupo de miseráveis, alguns a cavalo, outros a pé. E de quando em quando a voz: fugi de nós, Morfeia. Ela ficou estática. E aquele grupo que vinha da Síria, hoje transformada em um país fantasma, eles se aproximaram e ela perguntou: que buscais? Aqueles rostos feridos, abertos em pústulas sangrentas e dolorosas, crianças que claudicavam, mulheres cujo ventre parecia arrebentado. Todos eles: estamos procurando Jesus, o profeta de Nazaré. Oh, porque chegastes tão tarde? Vimos da Síria. Ah, Jesus morreu, mataram-no. E contou o que aconteceu. Passou a noite e até a madrugada ela ficou falando-lhes. Quando as autoridades de Cafarnaum vieram expulsar os miseráveis, para que seguissem na direção do vale dos imundos de Jerusalém. E ela os viu e de repente reflexionou: foram os únicos amigos que eu tive, ninguém parou para me ouvir. Então ela deu um grito: esperai por mim. Saiu correndo, juntou-se a eles, carregou sobre os ombros uma criança e foi contando-lhes histórias daquele homem do mar, o pescador de vidas. 2 meses depois, um novo grupo entrou no vale dos imundos de Jerusalém, e entre eles a antiga meretriz de Magdala. Diariamente, ao entardecer, ela subia no aclive e falava sobre Jesus. Vós, os leprosos, até 10 anos após, quando se banhando em um córrego que descia a montanha, ela percebeu no peito uma despigmentação muito leve. Tomou de um espinho e cravou. Não sentiu nada. Então seu discurso dessa tarde foi diferente. Nós, os leprosos, pagarei na carne os hediondos crimes que na carne cometi. Passaram-se os dias, as horas e os anos, e quando estava em uma carcaça, em que um dos olhos estava quase fora das órbitas, as orelhas largas, as narinas carcomidas,
um pé claudicante. Ela disse: tenho saudade da mãe de Jesus. Ela sabia que Maria, a Santíssima, estava em Éfeso, na Ásia, perto da direção de Jerusalém e perto da direção de Roma. E então ela disse: amigos, tenho que ir. Eu não posso morrer sem me despedir da Mãe Santíssima. E aconselharam-na. Ela iria ser apedrejada pelos caminhos, mas nada a demoveu. Caminhava de noite e parava de dia. Crianças atiravam-lhe pedras e pães. E ela viajou. E quando chegou a Éfeso, as forças exauridas, ela tombou e entrou no delírio da febre da morfeia. Um casal de cristãos que morava nas portas da cidade ouviu-a falando: Maria, João, e levaram-no à montanha onde moravam João, que pregava em Éfeso, e Maria, a mãe de Jesus, a que ele fora buscar em Nazaré. A Mãe Santíssima desceu e com João levou-a para Mansarda, até hoje venerada, defronte do mar Egeu. E ali então, em delírio, ela não teve lucidez de ver a Santíssima. Nenhuma palavra. 3 dias de febre e de decomposição. Mas na terceira manhã, a carga material cedeu e ela saiu do corpo. Um canto que dizia: rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece, viajor descansa em prece, ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha uma aurora matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Ela flutuava. Podia ver Éfeso, a cidade famosa que celebrou Paulo, onde João ergueu o santuário de amor, e a Mãe Santíssima viria desencarnar logo depois. E aquele coral e aquelas forças guiaram-na, e do alto ela podia ver, e de repente se lembrou da praia de Cafarnaum, onde conhecera Jesus. E milagre, ela podia ver que o Rio Jordão faz lembrar um alaúde. Era uma harpa em que Jesus cantou o hino de amor e imortalidade. Então aquelas energias desceram-na, e ela se viu na praia, como naquele mesmo dia pela manhã. Quando então, olhando para o mar, ela teve a impressão de ver um outro sol, que se aproximava da praia. Seus olhos muito abertos perceberam aquele sol tomar a forma de um homem, braços estendidos, andando sobre as ondas. Ela reconheceu, era Jesus. Então avançou sobre a crista das águas, caiu-lhe dos braços. Rabone, repousa Maria, já atravessaste a porta estreita, vem comigo. E um raio de luz acendeu, e talvez naquela noite, apareceu uma estrela novíssima. Não era uma estrela, era o rastro de Maria Madalena esculpindo-se entre as estrelas espirituais. E a humanidade jamais esqueceu a grandeza desta mulher, que é o símbolo da nossa transformação para melhor. A mim me impressiona também ele não ter aparecido a sua mãe, nem a João. Apareceu a ela, porque ela somos nós. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Jesus não censura, não reprocha, não condena. Jesus ama e nos quer a todos nós.
A mim me impressiona ele eleger a figura da pecadora. E quem não é pecador, de alguma forma, para ensinar-nos a ajudarmos-nos mutuamente, especialmente nesse momento grave da grande transição planetária, quando nós teremos que deixar para trás as chagas purulentas do egoísmo, o orgulho vil, as manifestações da soberba, do poder, quando deveremos ter a coragem, como diz Kardec no capítulo citado 18 de A Gênese, no item 27, a velha geração lutará contra a nova, mas haverá o expurgo. É natural. Se eu tenho uma gleba e semeio o trigo, de imediato a erva má também, o escalracho prende as suas raízes na raiz sadia, e eu arranco o escalracho, mas arranco também o trigo. Aqueles que formos ao carracho e que estivermos ameaçando o trigo, seremos exilados. Muita gente me diz, mas como? Eu vejo tanto mal na terra. Sim, eu também vejo algum mal, porque há, como disse o nosso expositor anterior, o bem, como falou Kardec, é tudo que está de acordo com as leis de Deus, e o mal é a ausência disto. Há mais pessoas boas, generosas, nobres, lutando, do que pessoas más, perversas. É que a cantilena do mal faz mais zoada do que a virtude dos bons. Era doloroso Martin Luther King Jr. dizer: o que me perturba não é o mal que fazem os maus, é o silêncio dos bons. A conivência dos bons está bem para mim, logo deve estar bem para todos. Neste momento não podemos mais ficar de braços cruzados. Queremos paz. Quem não a deseja? Queremos paz, mas é necessário luta, não contra a violência. É necessária a luta da não violência. Vencer os nossos impulsos, vencer as nossas paixões, contribuir com a ternura dos nossos sentimentos. Todos temos fome, ninguém está pleno. Este pode estar jubiloso, mas a alma tem sede. Todos nós passamos por incontáveis reencarnações. Na esteira da poeira do tempo ficaram muitos amores que reencontramos aqui, além e acolá, e muitos inimigos que deixamos pela senda. A Terra ainda é um planeta de expiação, porque, diz Kardec, aqueles que aqui estamos somos muito imperfeitos. Mas na hora em que prevalecer o bem, o mal desaparecerá. E na minha tela do porvir, mediunicamente eu vejo os dias de amanhã. Eles já começaram, conforme está nos sinais dos tempos. E me recordo de uma frase de Winston Churchill, ao definir a Segunda Guerra Mundial: nunca, disse ele em Londres, tão poucos lutaram para salvar tantos. Talvez sejamos poucos, aqueles que estemos no campo de batalha, entre os fogos da terra e os fogos do mais além, dos inimigos desencarnados, daqueles que nos vampirizam, que se comprazem em ver a miséria do mundo na Síria, ou nas favelas do Rio de Janeiro, ou em Ipanema elegante, ou no Leblon mais chique, ou na Barra da Tijuca mais envenenada pela toxicomania e pelo sexo desvairado e atormentado. Porque somos a humanidade. Mas nós podemos colocar
o elixir de longa vida do Evangelho de Jesus. O Espiritismo veio denunciar esse tempo e anunciar a era nova. Veio dizer que somos as ovelhas amadas, que não nos perderemos, apesar das nossas múltiplas fraquezas e debilidades. Lembrai-vos de mim, eu vos dou a minha vida. Quantas vidas eu tenho encontrado em pessoas humildes, em pessoas nobres, em pessoas pobres, em pessoas trilionárias, saudáveis ou enfermas, idealistas ou padecentes. Basta que tenhamos a coragem com a doutrina espírita, sob as mãos generosas do mundo transcendental, que nos está tentando libertar dessa obsessão coletiva do sexo, do prazer, do dinheiro, do gozo e do vazio existencial. Vamos encher o nosso vazio com a presença do amor, e que sejamos nós aqueles que sorrimos como estávamos há pouco, que anunciemos a era da paz e da fraternidade, e que ao invés de reclamarmos tanto dessa vida cheia de dores e de angústias, possamos contemplar o nascer do sol, o desabrochar de uma flor, o sorriso de uma criança, a ternura de um animal, a decadência de um corpo envelhecido, e com a mesma ternura cantarmos o nosso hino de louvor. Ó Jesus! A maioria daqueles que te ama acerca-se de ti para dizer dos males da vida, não nós. Nós queremos dizer-te que amamos a vida, porque para nós é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, pela minha visão, que me permite ver a beleza incerta e a natureza, a grandeza do amor, mas acima de tudo os cegos, que padecem da escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles também escutarão. Obrigado pela minha voz, mas pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, pela voz de justiça, pela voz que o teu nome anuncia com uma doce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor cantarão.
Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que tocam, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas das vidas, pelas mãos de poesias, mãos de sinfonias, pelas mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos que atendem a velhice, o desamor, mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio, mãos e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar, diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, impedidos, marcados, macerados, aleijados, que se não podem movimentar. Eu rogo tua misericórdia, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É uma maravilha ter um lar. Não é importante se esse lar é um duplex, um bangalô, seja lá o que for, um ninho, uma casa no caminho, um grabato de dor, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, de um gato ou de um cão. Porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Atenção, todos sabem que anualmente Divaldo Pereira Franco inicia o roteiro Rio de Janeiro pelo Seja Barra e que logo em seguida palestra em diversos outros lugares. Ano passado, no 8º Congresso, Divaldo narrou na Casa de Espanha que no nosso congresso do ano anterior, neste salão, nesta grande casa de espetáculos, desceram pela sua visão espiritual 3 grandes lustres, dos quais havia 8 braços que espargiam pétalas de rosa sobre toda a multidão que aqui embaixo participava de um verdadeiro banquete espiritual. Portanto, mais do que no encerramento com música, a família Seja Barra convida a Iraci Campos Noronha, nossa presidente, para fazer esse encerramento a título de verdadeiro banquete. Um grande abraço a todos. E lembrando que vai ter um encontro fraterno em Salvador, e que é uma oportunidade linda, única e imperdível. Não deixem de fazer as inscrições. Nós queremos agradecer a todos, porque a realização de um evento como esse, dessa magnitude, capaz de alterar a psicosfera de toda a região da Barra da Tijuca, adjacências,
não exige apenas muito esforço da espiritualidade, dos mentores que incansáveis nos acolhem, mas necessita também do envolvimento de diversas pessoas e instituições parceiras. Então, queremos fazer um agradecimento especial pela colaboração constante da Federação Espírita Brasileira, da Livraria Joana de Ângeles, do Lar de Frei Luís, do Jornal Correio Espírita, da TV Redenção, Rádio Rio de Janeiro, onde apresenta o programa Plenitude, às segundas-feiras, às 16 horas, e também a Espiritismo.net, onde apresenta um outro programa, Superando os Desafios, às 17h30, de terça-feira. Agradecer à Rádio Fraternidade, ao Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, Centro Espírita Humildade e Amor, Livraria Espírita Oswaldo Cruz, Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, e agradecer também a cada um dos trabalhadores da família Seja Barra, porque o esforço veio com todo amor, bem de dentro do coração, e nós sabemos quantos tiveram que se entregar ao trabalho, sem medir hora, sem pensar em esforço, mas simplesmente dar as mãos e se entregar aos trabalhos. Somos uma equipe grande, mas que cada um tem ali o seu amor, a sua dedicação especial, que foram trazidos carinhosamente pela mentora Joana de Ângeles, que conhece os nossos desafios. Agradecer a essa equipe do buffet, onde elas confeccionaram tudo, elas doaram tudo. A equipe das livrarias, a equipe dos mimos. Vocês viram os mimos, né? Lindos. Os mimos do Seja Barra, da nossa obra social Mãos Unidas, do Bazar, da nossa editora Consciência e também Consciência Eventos, e agradecer a todos. Gostaríamos de citar o nome de todos eles que se dedicaram, mas com certeza são tantos se doando em amor que a gente ia acabar falhando e deixando algum nome esquecido. E agradecer, porque o nosso congresso do ano que vem já está marcado. Dia 5 de agosto, né, Di? 4? Não, 5 é esse ano, então o ano que vem, 4 de agosto, tá? Aproveitem, porque é só hoje a credencial do próximo ano nesse valor. E é uma oportunidade única de dar as mãos, Obra Social Mãos Unidas e Mansão do Caminho, nesse trabalho de amor, onde todos vocês que aqui estão não vieram somente para ouvir e aprender, mas para contribuir com essa obra social daqui e de lá. E, com certeza, ainda não caiu a ficha, talvez, de quanto é valioso a contribuição de cada um de vocês para que essa obra da Mansão do Caminho e da nossa
mãos unidas, onde estamos nos esforçando muito para construir o educandário. Precisamos de vocês dando as mãos. Assim eu agradeço. A gente se encontra no ano que vem, nessa data, 4 de agosto, e vamos ver o que reserva, porque o Di vai estar de volta aqui, ó. Ele vai chegar de bicicleta o ano que vem. Então, que Jesus nos abençoe mais uma vez, e todos os nossos amigos, os palestrantes, os convidados, que venham ao palco, por favor, que a gente possa dar as mãos, e dar as mãos com amor, para encerrar esse trabalho. Muito obrigada. Gente, vamos juntos para mais um congresso. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode